meus amigos que nos acompanham semanalmente na catequese virtual, queridas crianças e familiares. Hoje, 13 de junho, é dia de festa. Estamos aqui na Catedral em comemoração a Santo Antônio, nosso glorioso padroeiro, sempre lembrado por sua intercessão, sua sabedoria, humildade, altíssima caridade, seu exemplo em ser discípulo. Santo Antônio conseguiu viver transformando o Evangelho em obras através de suas atitudes. Que ele seja um exemplo de fé e de vida para todos nós. Santo Antônio viveu apenas 36 anos, mas quanto bem realizou durante a sua vida e quantos títulos possui. O santo dos pobres, do amor, da família, o santo das coisas perdidas, profundo conhecedor do Evangelho, o santo dos milagres, pregador de todas as virtudes. Enfim, o santo a que todos recorrem é o santo do mundo inteiro. Como dizia o próprio Santo Antônio, o amor de Deus alimenta a alma para crescer de virtude em virtude, e que dessa forma ele nos ensine mais a cada dia, com seu exemplo, seu amor, conduzindo o nosso povo para seguir ao Evangelho. Que Santo Antônio viva em nossos corações e seja lembrado sempre como o caminho para nos conduzir até o menino Jesus. Nesse momento, o nosso querido pároco, Monsenhor Claudemir, está finalizando os tradicionais bolos de Santo Antônio e faz questão de nos deixar a sua bênção. Pessoal, vamos lá, bem forte! Viva Santo Antônio! Queridas crianças e pais e mães da catequese na nossa Catedral de Santo Antônio, hoje é dia do nosso padroeiro, Santo Antônio. Santo Antônio que viveu na radicalidade do seu batismo no seguimento a Jesus. E aplicando o amor ensinado por Jesus na sua vida, quantas coisas bonitas ele realizou em benefício dos mais carentes. Também nos momentos de injustiça da sua época, ele não se calou e ele defendeu as famílias. Então, queridos pais, queridas crianças, vamos ficar firmes na fé, venerando este homem que se configura para nós como modelo daquele que na simplicidade procurou realizar no seguimento a Cristo a sabedoria de Deus em sua vida. Deixo aqui agora a minha bênção a todos vocês, por intercessão desse nosso padroeiro. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe, Santo Antônio, nosso querido padroeiro, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E fiquem com Deus. Viva Santo Antônio! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dia de festa, dia de Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio do Brasil, Santo Antônio de Osasco, Santo Antônio de todos nós. Santo querido, santo doutor da Igreja, Santo Antônio, nosso querido padroeiro, viveu em meados do século XIII. Seu nome de batismo era Fernando de Bulhões, ele não se chamava Antônio.
nasce em terras portuguesas, mas vai encontrar-se com Deus em terras italianas. Por isso que até hoje existe uma disputa saudável para saber se ele é de Lisboa ou se ele é de Pádua. Os portugueses e os italianos brigam, popularmente falando, por disputar esse tão grande homem, apesar de que ele é o grande santo universal, santo que toda a igreja quer tão bem. Fernando de Bulhões nasce em Lisboa e entra para a ordem dos agostinianos. Ele não usava essa roupa marrom. Algo vai acontecer que vai mudar completamente a vida de Santo Antônio, quando ele se encontra com outro grande homem contemporâneo, seu amigo e colaborador dileto, São Francisco de Assis. O encontro com o grandioso São Francisco de Assis muda por completo a vida de Santo Antônio. Ele deixa a ordem dos agostinianos e, tomando esta roupa, este hábito marrom, ingressa para a ordem dos frades menores, tornando-se um franciscano, um filho dileto de São Francisco de Assis. São Francisco, certa vez, antes da sua conversão, quando passava a cavalo diante de uma igrejinha que estava em ruínas, a igrejinha de São Damião, escutou da voz de Jesus crucificado a seguinte mensagem, a seguinte missão: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. O jovem Francisco pensava que Jesus queria que ele reconstruísse aquela tapera, aquele barraquinho que estava em ruínas, quando na verdade Jesus desejava em São Francisco e nos filhos de São Francisco reconstruir toda a igreja. E é por isso que hoje nós celebramos o grande exemplo de vida e de santidade que Deus operou em Santo Antônio. Conhecia tanto a Sagrada Escritura que a igreja diz que, se por acaso acabassem todas as Bíblias do mundo, bastaria consultar a cabeça de Santo Antônio, que sabia a Escritura não apenas no pensamento, não apenas na língua, mas sobretudo no seu coração. Ele foi enviado e escolhido por Deus para semear e anunciar a fé num tempo muito difícil. No tempo de Santo Antônio, diversas eram as discussões e diversos eram os ataques à igreja e à própria fé católica. Certa vez, Santo Antônio entrou numa cidade onde ninguém queria escutá-lo. Ele, com muita humildade, carregando os santos evangelhos, dirigiu-se até a beira de um riacho. E ali, conversando e falando das maravilhas de Deus, eis que os peixes todos sobem à superfície para poder escutar ele falar. Em outro milagre em vida, Santo Antônio discutia com um homem que não acreditava na presença real de Jesus na Eucaristia. Esse homem desafiou publicamente a presença de Cristo na hóstia consagrada, deixando a sua mula sem comer por uma semana. Quando Santo Antônio vinha em procissão com o Santíssimo Sacramento, ele soltou o animal. E quando o animal se deparou com Santo Antônio, tendo Jesus nos braços, se prostrou em adoração diante da Eucaristia. Santo Antônio amava tanto a Jesus que é representado sempre segurando o menino Deus em seus braços. Um dos milagres finais de sua vida, quando estava hospedado na casa de um rico homem, certa vez foi espiado pela fresta da porta e encontraram Santo Antônio carregando o menino Jesus nos braços. O próprio Frei Antônio, com tanta humildade, pediu que esse milagre não fosse revelado até o dia da sua morte. Santo Antônio morre com apenas 36 anos de idade às portas da cidade de Pádua, na Itália. E é lá que os seus despojos estão sepultados. De todo o corpo de Santo Antônio que se decompôs, a sua língua está intacta. E é por isso que hoje, nesse dia 13 de junho, a oração que há anos é rezada aqui em nossa catedral pede a Santo Antônio: fale a Deus a vossa língua milagrosa, a fim de que eu e meus irmãos possamos ser ajudados pela comunhão dos santos. Nós possamos pedir a Santo Antônio. Ele não é apenas santo casamenteiro. Ser casamenteiro é um dentre tantos milagres. Ele é doutor. Ele é responsável por tantas conversões, por tantos milagres. Ele é sobretudo responsável por anunciar e viver o Evangelho. O grande milagre que nós pedimos a Santo Antônio hoje, 13 de junho de 2021, é o milagre da fidelidade à palavra que ele amou, que ele viveu
que ele anunciou. Santo Antônio de Pádua, de Lisboa, de Osasco, do Brasil, rogue por todos nós, proteja você e a sua família, proteja toda a nossa cidade. E viva Santo Antônio! Viva! Estimadas crianças da catequese de nossa catedral, caros pais, familiares, amigos catequistas, chegamos no dia 13 de junho, dia do nosso glorioso padroeiro Santo Antônio, padroeiro de nossa catedral, da diocese e da cidade de Osasco. Santo Antônio, que é chamado doutor evangélico, pregador do evangelho, aquele que com a sua vida, com o seu exemplo, com o seu testemunho, soube levar a palavra de Deus a todos os lugares. Que Santo Antônio abençoe a nossa família, abençoe a você, querida criança de nossa catequese, que já recebeu a primeira Eucaristia ou que ainda se prepara para receber a primeira comunhão. Recorra sempre a Santo Antônio. Aquela oração que nós fazemos ao final de cada Santa Missa da Trezena nos diz assim: se milagres desejais, recorrei, procurai a Santo Antônio. Não deixemos para a última hora. Hoje é o dia de pedirmos a intercessão do nosso glorioso patrono. Termos um santo como padroeiro é olhar para ele e nos espelhar nele para chegarmos a Jesus Cristo. Os santos nos apontam para Jesus, nos apontam para os céus. Não querem concorrer com Deus, mas ao contrário, nos apontam para Deus. E eu quero agora conceder a cada família, a cada um, a bênção com as relíquias de Santo Antônio. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Santo Antônio abençoava assim: eis a cruz do Senhor, fugi para longe, inimigos da salvação, pois venceu Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, descendente de Davi e Senhor nosso. Amém. Por intercessão do glorioso Santo Antônio, desça sobre você, sobre sua família, sobre sua casa, sobre os seus amigos, sobre os seus catequistas, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Viva Santo Antônio, padroeiro de nossa catequese! Viva Santo Antônio, padroeiro de nossa catedral! Viva! Até a semana que vem, se Deus quiser. Responsório de Santo Antônio. Se milagres tu procuras, pede-os logo a Santo Antônio. Fogem dele as desventuras, o mal, a peste e o demônio. Torna manso o iroso mar, das prisões quebra as correntes, bens perdidos faz achar e dá saúde aos doentes. Em qualquer necessidade, presta auxílio soberano, de sua alta caridade, fale a voz dos paduanos. Glória seja dada ao Pai, e ao Filho nosso bem, e ao Espírito Paráclito, pelos séculos. Amém. Oração a Santo Antônio. A vós, Santo Antônio, recorro cheio de confiança, na certeza de que sois o consolador dos aflitos, o auxílio dos que choram, o defensor dos mais pobres e dos mais necessitados, amigo de todas as horas. Sede meu auxílio em minhas necessidades espirituais e materiais. Assim como tomaste em teus braços o menino Deus, toma também contigo o pedido que vos faço. Em união com a Virgem Maria e pelos méritos de Cristo,
leve ao Pai de misericórdia esta minha súplica. Santo Antônio, rogai por nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sorri como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz.